Então, Boa noite a todos. Boa noite. boa noite. Boa noite a Bem-vindo. todos. Bem-vindos Bom, ao Concerto de Poesia, o primeiro concerto do ano. Nós temos a alegria de apresentar nesse concerto a poeta Lucinda Persona. Já tem um tempo que eu quero trazer a Lucinda para apresentar a poesia dela. E eu sempre localizo a Lucinda em Goiás, e é no Mato Grosso do Sul, mas ela veio do Paraná. Então ela tem uma história, né? Uma coisa meio errante na minha cabeça só, né? Mas a Lucinda é paranaense e mora em Mato Grosso, em Cuiabá. Só isso, só Mato Grosso. O do Sul, né, É, tem é, Raquel Naveira lá, né, aham. a Raquel foi Campo Grande é a capital, isso. a Raquel veio em dezembro. Sim, uhum. Foi dezembro, não foi? Não, não, foi em novembro veio Raquel Naveira. Veio. Então, Lucinda, ela é poeta, ela é autora de literatura infantil, cronista, contista, tem um trabalho já grande, grande. Ela disse, não, meu trabalho é tão pequenininho, não, é imenso, né? Tem muito. Ela é bióloga, né? De formação, né? E professora universitária, escritora, né? Começou a publicar nos anos 90 alguns dos livros, eu vou dizer aqui. Por Imenso Gosto, em 1995, Ser Cotidiano, em 98, Sopa Escaldante, em 2001, Tempo Comum, de 2009, e integra várias antologias, né? Eu tenho aqui alguns livros da Lucinda, um deles que acabou de chegar, chegou para mim aqui pelo correio, que é Miragens, e algumas prosas e literatura infantil. Eu queria agradecer a Lucinda Persona por estar aqui conosco e vamos à nossa conversa, Lucinda. A conversa é sempre com o Nuno Hall, mas eu também entro e dou uns pitacos, assim, peço uns poemas, faço também algumas coisas por aqui. O Nuno é o comandante do barco. Nuno, é com você, querido. Ok, obrigado. Gente, boa noite a todo mundo. É uma alegria ter todo mundo aqui, né? Os que já chegaram, os que ainda vão chegar, né? E, Lucinda, uma alegria também receber você para falar de sua poesia, de sua relação com a poesia. Bom, a dinâmica vai ser basicamente essa que eu vou te falar. Ou Suzana, vamos fazer uma pergunta. E aí você responde essa pergunta e após essa resposta você fala três poemas. E assim nós vamos prosseguindo e incorporando aí o conhecimento das pessoas sobre a sua produção, né? A primeira pergunta que eu queria fazer, ela remete ao primeiro poema de O Passo Distante, né? O poema se chama Gênese, Sim, aqui, sim. Gênese. E eu queria perguntar para você como o poema começa. Essa pergunta ela é dupla. Ela é como ele começou na sua vida e como ele começa na hora que você vai escrever o poema. Como é para você esse processo de escritura? Certo. Bom, eu acho que a minha fala primeiríssima é destacar assim a alegria e os agradecimentos, tá? Então, o meu agora boa noite a todos, né? E Suzana, muito obrigada, viu, pelo convite, por esse convite tão atencioso, né, e tão importante. Tá? Obrigada mesmo. E Nuno, a você também um obrigado imenso. É uma satisfação estar aqui no concerto de poesia. Né? Você saiba que essa é uma experiência muito grata para mim. Você e Suzana, né?
E obrigada também a Camila, né, que cuidou direitinho das minhas dificuldades, né, com a tecnologia. Mas tudo bem. E é isso. Se eu entendi quanto à sua questão, né, você começou por um dos poemas que até eu gosto muito, né, mas eu poderia, é uma questão muito interessante, muito boa, né, pois ela assim, me dá uma oportunidade até de revisitar, né, a história da minha vida com a poesia, né, e posso ir por aí, certo? Veja Claro. só, para contar então ou relatar essa história, eu vou fazer tudo assim de uma forma mais breve, lógico, né? Eu gostaria assim de retroceder um pouco à infância, né? Porque é lá que tudo começa, tá? E aqueles dias simples, que eu chamo de simples, né? Mas eles eram assim fantásticos, né? Fantásticos em relação assim ao que me rodeava, né? Em relação à alegria de ver o mundo, né? As obras da natureza, que eu chamo de obras-primas da natureza, né? Então eu sempre fui muito contemplativa. E nasci numa fazenda perto de Arapongas, lá no Paraná, e assim, vamos dizer, junto, exatamente debaixo da linha de Capricórnio, do Trópico de Capricórnio. Eu sempre pensei que esse contexto rural ele plantou assim em mim algumas sementes temáticas, né? E contribuiu para reforçar assim meus passos, aquilo que era de meu destino, né? Eu já nasci com a poesia, né, nos olhos, eu acho, porque eu gostava muito de contemplar tudo, né? E veja só, aos 6 anos de idade, o meu sonho maior era aprender a ler. O maior sonho, aprender a ler. E desse momento eu me lembro assim dos movimentos que eu fazia ao redor de minha mãe. É um movimento que eu comparo ao esvoaçar de uma abelha em torno de uma flor. E a minha cantilena era: quero aprender a ler, quero aprender a ler, né? E venci minha mãe pelo cansaço. Com essa idade, nós estávamos num lugar distante do Paraná, por causa dos serviços do meu pai, havíamos mudado, não tinha escolas, né? Bem, enfim, então a minha mãe foi que me ensinou a ler, né? Ela foi assim a minha primeira mestra. E desde então eu nunca mais fui vista sem um livro nas mãos. Continuei lendo sempre, sempre. Quando fiz 8 anos, eu fui matriculada no grupo escolar de Marialva. Aí havíamos voltado para o Paraná. E Marialva fica próximo de Arapongas, da fazenda onde nasci. Bem, então, aos 8 anos, vejam só, mas na época não se podia matricular, só se podia matricular com 7 anos. Então, a viagem atrapalhou um pouco. E um dia nessa escola, então é uma escola que me deixou muita recordação e uma recordação assim forte por causa do acontecido. A professora, ela leu em sala de aula assim um conto de fadas e que me deixou encantada, né? Um pouco aturdida também, né? E querendo fazer alguma coisa igual, querendo escrever daquela forma. E assim foi. Eu continuei lendo muito, e de todas as leituras, foi a poesia que me provocou assim as maiores ressonâncias, né? E que mais atendeu assim as minhas necessidades, né? Que necessidades, né? A de comunicar o meu maravilhamento, né? O meu deslumbramento assim com tudo que estava ao meu redor, né? Então, eu não me contentava apenas em olhar, né? Eu queria registrar tudo.
E logo nessa época, aos 9 anos, eu comecei a escrever, assim meio naturalmente, espontaneamente, nesse sentido de comunicar a minha emoção na frente às coisas, tá? Então, depois desse grande acontecimento da minha vida, né, que foi a descoberta das letras e o que elas proporcionavam, eu segui, né, segui nos meus estudos e nós nos transferimos para Cuiabá, e foi muito importante. Fiz a faculdade, aí me casei e depois me dediquei à minha vida profissional, de professora de biologia. Bom, mas sempre escrevendo, sempre. E guardando, né? E guardando, porque eu tinha um prazer imenso, né? Escrever, me faz muito bem, principalmente poesia. Mas, assim, eu tive os meus primeiros passos na carreira, foi aqui em Cuiabá mesmo. Havia, assim, programas, projetos de poesia realizados, promovidos pela Secretaria de Educação, e eu comecei a participar. Quando também folguei um pouco, eu havia voltado do mestrado, fiz o mestrado aí no Rio de Janeiro, na UFRJ, né? E já estava assim, num ritmo mais calmo nas aulas. Aí eu comecei a participar desses programas. Um deles foi o programa Poetas Vivos, e publicaram um folhetim. Então, foi aí nesse folhetim que constaram os meus primeiros poemas. Poemas escolhidos daquela, vamos dizer, bagagem que eu tinha pelas gavetas afora. Em 88, aqui em Cuiabá mesmo, organizaram um prêmio literário pela Fundação Cultural, e eu obtive o prêmio de melhor autor em poesia. Depois, em 93 também, em primeiro lugar em crônicas, né? Esteve aqui o Antônio Ais. Foram assim, uns momentos muito gratificantes, né? Felizes, porque a alegria do caminho, né, é a poesia. Bom, e logo em seguida, depois de obter esse prêmio, eu me entusiasmei, e as crônicas que estavam guardadas comecei a publicar nos jornais mato-grossenses. Em 95, eu fiz o lançamento do meu primeiro livro, meu livro de estreia, que foi o Por Imenso Gosto. E a partir daí, a cada 2 ou 3 anos, eu fui publicando, né, um livro. Agora, eu acho que por aí teria também a questão, né, de se falar no processo criativo, não sei se agora ou depois, né? Mas assim, Eu acho que você sim, poderia agora falar 3 poemas. E ótimo, ótimo. eu pediria que entre eles esteja o Gênese, O que é um. Gênesis, né? Como ele é o é- último, poderia ser por aí, por ele, Como? ou pelo primeiro, eu gostaria. A ordem que Não, você quiser. A a ordem é ordem você manda, eu estou só Sim, eu sugerindo tenho todos que entre aqui que eles estão você leia o Gênesis. certo, certo. Mas se você também não quiser ler, tiver outra ordem, Não, eu quero, aqui, eu gosto. aqui você Assim, manda, aqui você manda. particularmente, né, muitos poetas dizem que os poemas são filhos, né? Então, esse é um filhinho Hum, querido, né? é. Veja só, para falar um pouco do primeiro livro, então, de estreia, e ele resultou, assim, de uma seleção bem grande, né? Está aqui, olha, a capa. Eu tenho 2 edições do Por Imenso Gosto, né? E Uhum, ele é uma publicação do Masao Ono, né? E, uhum, assim, se perguntar qual é o tom do livro, eu gostaria de dizer que esse tom está, vamos dizer assim, explícito nas epígrafes. Tá? Todos os meus uhum. livros têm as epígrafes que dão mais ou menos assim o norte das minhas predileções, enfim. Então, aqui no Por Imenso Gosto, essa é a capa da segunda edição, né, que foi feita aqui em Cuiabá. Essa é a edição do Massal, eu não tenho mais. Esse daqui é o último dos. Bem, e
veja só, no Por Imenso Gosto eu coloquei a primeira epígrafe do Apocalipse, que diz assim: escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Aí eu sigo com Fernanda Pessoa. E o que vejo a cada momento é aquilo que nunca antes eu tinha visto. São coisas que eu sinto muito. Tá? E a outra epígrafe é do Manuel de Barros, quando ele diz: sou puxado por ventos e palavras. E eu sou assim muito fascinada totalmente, né, pelas palavras e também pelo vento. Por isso, a, então, do Por Imenso Gosto, eu vou ler o poema que emprestou o título, né, que se chama Por Imenso Gosto. Então, vamos lá. Por imenso gosto, olho o poente como se fosse a última vez que alguém se dedica às coisas doces, do modo mais simples. A geratriz do amarelo desaparece completamente em nuvens de abóbora e se sobrepõe um vermelho intenso, onde as aves pretas ganham destaque. Então vem o roxo, para que eu chore minha seca cascata. Abaixo meus olhos e encontro as sombras neste lugar onde as sombras moram. Por muito tempo, no círculo escuro, persigo brilhos que a noite acata, como estrelas mortas, mas são palavras. Bem, então, vamos lá agora para o outro, que tem por título Veio um Vento. Veio um vento de tendências contraditórias e revirou o que era deslocável e estava pelas ruas. Foram para o espaço folhas secas e papéis. Papéis e folhas secas voltaram para o chão. Os cães perderam o rumo, perseguidos pela fúria dos galhos impelidos. Mas eis que todos retornam, e agora são os galhos pelos cães perseguidos. E caíram frutas maduras, e verdes frutas caíram. Os raros transeuntes debandaram. Uns carros queriam chegar a 100 por hora. Os pássaros não se governavam. As paredes batiam palmas, desculpem, as janelas batiam palmas e as almas entravam por elas. O mundo iria acabar? Então, vamos para mais um do Por Imenso Gosto. Né? E é um poema que se refere muito, né, às questões aqui da seca do Cerrado, são as impressões. Né? Então, já nesse primeiro livro e nos outros todos eu tenho, é um tema recorrente. Né? Por aqui, tudo quase se acaba, é no auge da seca, em agosto, quando pássaros de carvão piam por chuvas, e o pó e a fumaça regulam claridades, quando o cheiro do mato que queimou lá no cerrado entra nas casas e deixa um traço de cinzas em cada rosto, e nenhum lugar é horizonte. É um livro de poemas curtos, e então, caso queira mais algum desse, pode ser? Fala mais um ou dois Mais desse um, livro, sim, por Esse favor. livro, né, que é o primeiro, né? Primeiro. Isso. E já a voz Ler um bem aqui, desenhada, que né? tem por É, título Um Punhado de Terra. Hum. Um punhado de terra cobre a semente, enterra o morto, abafa a chama do que se entende por sil no breve conto de um corpo.
As ruas. Bem, as ruas reconhecem nossos passos, raízes de uma erva fantasma que vamos plantando pelas horas. Entre o pó dilacerado e os pés, um divisor de intimidades. Nada mais que as solas de um sapato qualquer. Passos sobre passos, enchendo o vazio das ruas. Então, são esses, né? São 36 poemas no total nesse livro, e ele assim, me deu muito gosto, claro, um livro de estreia, né? Nós ficamos sempre contentes. Ele teve um prefácio da Olga Savary, né? E assim, bom, É, Bom, sim, mas então vamos agora para a segunda acepção daquela pergunta, né? Que é sim, o poema começa por onde? Por onde o poema começa na hora que você vai escrever? Isso é que estamos curiosos agora aqui para saber. sim, por onde, né? Uhum. É É, uma boa pergunta. Eu acho que será que a, a leitura desse poema responderia? não, é sim, mas Mas olha, a gente está curioso é da vamos lá. oficina, Uhum. da sua caixinha de ferramentas, Muito daquela bem. caixa preta Acho que você traz guardada aí no espírito e que a gente quer ver as engrenagens, né? eu Sabe que vou. todo poeta é curioso, aqui está cheio de poeta. Eu tenho umas anotações assim, porque essa questão É, da criação ela é muito complicada e no final a uhum. gente não consegue explicar bem e É, é tudo é muito fato. misterioso, né? Uhum. Enfim. Mas assim, eu acho que uma das grandes preocupações, né, corresponde à própria ação de escrever em si, tá? Então, é essa luta para encontrar a palavra exata, né? Que ela possa assim, se ajustar à emoção frente ao objeto. Tá? E eu sempre busco assim a palavra que traduza bem a emoção, aquela que se ajeite, né? E que possa assim, dizer, pelo menos quase totalmente, o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, enfim. Então, vamos dizer assim, não é fácil a gente trabalhar com a linguagem, nada é fácil, né? Com os símbolos todos que fervilham pelo mundo, né? Que fervilham em nosso espírito. E, assim, escolher a palavra ideal, eu sempre penso na palavra simples, mas que seja, vamos dizer, forte também, né? Eu, assim, não sei exatamente decidir, por exemplo, quando um poema ele está pronto, tá? E, mas eu uso certas artimanhas, digamos assim, e eu me valho de certa capacidade assim de percepção estética, tá? E corrijo muito, reviso muito, tá? E eu faço assim um circuito, né? Um circuito passando por cada verso, por cada palavra, tá? E sempre assim, com uma íntima alegria da escrita, muito. Aí, se o poema provocar ressonâncias, né? Maravilha, maravilha. Agora, também, eu acho que um outro ponto seria a temática, né? Falar sobre os temas. E eu gosto de explorar assim tudo que me cerca, né? Pode ser qualquer coisa da paisagem, um acontecimento, né? Uma lembrança, tá? E meu ponto forte ele é o cotidiano, né? É constante, constante assim na minha escrita poética. Certas realidades, principalmente as corriqueiras, elas chamam tanto a minha atenção que eu só resolvo elaborando assim outra realidade, né? Porque na verdade um poema em si é uma realidade diferente e também a gente nem sabe o que é real nesse mundo, né?
Então, eu me vejo atraída, muito atraída pelo real. As imagens me impressionam muito, né? E elas me despertam. As imagens fazem o comando, né? Então, é a partir das imagens que eu vou elaborando. Um dia desses, eu li uma entrevista recente do Cristóvão Teza, que ele diz assim o seguinte, abre lá aspas, sinto que minha literatura tem um lado visual bastante forte. Só escrevo o que eu vejo. Todos os meus livros começam por uma imagem, fecha aspas. Então, eu me vi aí, né? Eu gosto de ver fotos, por exemplo, eu faço muito poema a partir de uma foto do poente ou da cidade, enfim. Né? Talvez Suzana tenha lido no Instagram, eu costumo, são coisas assim bem da hora, né? E eu gosto de fazer nos domingos. E, Lucinda, oi, eu tenho um poema aqui para ilustrar isso que você está falando. Seu poema, não meu, tá? sim, aham. Pêssego em cauda. Ah, sim, Alguma coisa está errada? O que é que me assombra na hora do crepúsculo, se o sol, nadando em luz, parece um pêssego maduro em dulcíssima cauda? isso mesmo, né? Está O falando das poente, imagens, eu lembrei logo desse poema que eu tinha aham. marcado ele Sim, aqui. dentro do Poente, né? O Poente é uma das Tá. minhas obsessões, vamos dizer assim, né? E então, dentre tudo que me motiva, assim, são as formas vegetais, por exemplo. Tudo me motiva, vamos dizer, no mundo, na cidade, na casa, né? Nos vários locais, ambientes, né? E, por exemplo, no ambiente doméstico, as formas vegetais, elas é, me conquistam assim muito rapidinho. Folhas, frutos, sementes, né? E também os objetos da casa, né? Eu transponho assim sempre para uma dimensão muito amorosa. Eu gosto dos objetos. Acho que por causa do silêncio deles, daquela quietude de não fazer nada, não poder sair do lugar, né? Então, eu acho isso assim meio impressionante, né? E um outro detalhe também, desde o primeiro livro, eu nunca deixei de fora a questão do tempo. Tá? Eu gosto muito, vamos dizer, eu sou assim bastante espantada, assombrada com a questão do tempo, né? Em relação à finitude, né? E também trabalho assim com as memórias e o próprio fazer poético. Tá aí, Nuno, né? Com a metapoesia. Eu gosto muito né, de estar me referindo a esse grande trabalho, essa grande luta. E eu penso assim, que eu tenho escolhido temas, né, do ambiente doméstico, porque em grande parte eu vivenciei esse ambiente e vivencio, né, ainda em algumas circunstâncias. Então, um legume, uma verdura, um prato, uma cadeira, né, sempre vão me colocar numa tensão assim fabulosa. Quando criança, as minhas incursões, por exemplo, pelas hortas, jardins, elas eram diárias. Né? E eu tenho lembranças recorrentes e poemas recorrentes, né, de ovos, galinhas sacrificadas ao almoço, né, abóboras cortadas em cubinho, tomates, né, e por aí afora. Agora, eu faço tudo sempre com, lógico, com um jogo de fantasias, né? Tudo explorado já desde o primeiro livro. E a questão, assim, do cotidiano, bom, ainda acho que posso seguir depois, né? E eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa fixação pelas coisas do cotidiano. Pode ser? Mas pode, mas antes vamos falar Sim, três poemas, que estamos ansiosos para ouvir seus poemas também. tá. Aqui a Então, gente divide o tempo vamos entre ver. poemas e essa conversa boa, essa prosa. Este ser cotidiano, ele Né? já é uma publicação. Deixa eu mostrar para vocês a capa, porque em todos os livros eu fui
assim, tentando representar aquilo que me atraía, né? As coisas que me fascinam, enfim. Então, aqui nós temos a couve-flor, né? E como se fossem caixas, né? E o ser cotidiano, o título vem de uma epígrafe, de uma frase de Clarice Lispector, quando ela diz: ser cotidiano é um vício. Aí eu falei: é verdade, Clarice, ser cotidiano é um vício, né? E então surgiu aqui esse livro, né? Acho que já falei, lá das Sete Letras, uma editora que eu gostei muito, tem acho que uns 4 livros publicados por eles, né? E eu vou ler o poema Identidade, tá? Esse poema, muitas vezes, tive notícia de uma professora que leu com os alunos olhando as mãos, tá? Então, se vocês quiserem fazer isso, né? Não entendo nada deste mapa traçado na palma da mão. Terá sido com ponta de faca ou diamante? O que sei destas múltiplas linhas? Algumas tão fortes, outras fraquinhas, retas e tortas, mais tortas, longas e curtas, paralelas e cruzadas, apontando para qualquer lado e todas sem saída. Afinal, essas linhas, como num mapa meteorológico, anunciam frio ou calor, chuva ou sol, indicam brisas, ciclones, vida intensa ou sossegada? Não sei. Desde sempre, quando olho este mapa veemente, olho de frente as coisas mais vagas, o instante perdido, o silêncio antecipado, uma ausência a caminho. Talvez este mapa, que a Vênus de Milo não tem, não represente nada que não seja o sistema circulatório da identidade. Muito bem. Aí eu vou para um aqui. Esse livro é de 1998. Né? Traz por título No Espelho. Né? E eu me lembrei muito dele num dia desses, nas leituras radicais do Extremos, Susana, quando lemos o livro do Castelo. Né? E aí eu vou ler esse poema para se ver que, né, como é a história, como é esse mistério de nos olharmos no espelho. Né? No espelho. Descubro que já acordei quando vejo no espelho uma mulher pálida e amarrotada, que não me diz bom dia, porém me passa uma exemplar vista de olhos e me confunde, feito alguém que nasceu de fora para dentro. Ela faz tudo o que eu, distraída, faço. Ações antigas, gestos automáticos, bocejo, expansão indispensável e vagarosa, sem a emoção da aurora. Um sincronismo inútil nas bocas que se fecham, numa exação invejosa. Nunca se antecipa, nem se atrasa. Ela se apodera dos meus objetos, escova de dentes, creme dental, sabonete, pente. Minha conduta higiênica é a dela. Afirmo que não há diferença entre nós. Ela copia tudo. Quando dou as costas e olho para trás, ela também o faz, de modo que seguimos direções contrárias. Eu sei para onde vou, ou o vício dos meus pés me leva. Mas e ela? Para onde vai? Será que morre de dentro para fora? Ai, que lindo. Aí, obrigada, Thais. Tem um aqui, que tem por título
Não morri ontem porque não quis. Hoje, desde a manhã até a tarde, não tive alegria. O dia cresceu no meio das sombras do lugar comum. A vida é curta, o tempo voa, os males oprimem a terra. O tumor dele tem o tamanho de uma laranja, disseram os repórteres. E minha tristeza vai prosperar. Será sempre insuficiente o tempo que nos é dado. Faz 4 meses que um nódulo do tamanho de um limão pequeno levou mamãe. Ela estava com 71 anos. Achei infinitamente cedo. Agora tem uma amiga na UTI, desenganada. Só tem 58 anos. O câncer do tamanho de um pomar. Tão mal ela está, tão à beira da morte, que disse à irmã que a assiste: Eu não morri ontem porque não quis. Quero um dia chegar ao ponto de falar. Eu não morri nunca porque não quis. Quero ter metástase de tempo. Bom, Muito bom. Forte, né? Mas vamos você mais um? ia muito Pode forte. ser? Você quer falar, Hã? Suzana? Quer falar, Oi? Suzana? Você Não, falou, a eu te Suzana. falei, é um muito Ah, tá. forte, muito forte. Sim, É, é. É, você Porque é a tinha. minha, eu amo a vida. Eu quero viver Uhum. séculos e séculos, seculorum, né? Então, daí veio a, né? Olha, Somos tem um dois, pelo aqui menos. que é bastante para a nossa região, tá? Desse livro mesmo, Os Restos Mortais do Cerrado. Rajadas de um vento quente, depois das queimadas, trazem os restos mortais do cerrado para dentro de casa, todos os anos. Por isso, já não me intimido mais quando aranhas estorricadas descem por meus cabelos, ou orquídeas em pó assomam a minha face, quando de meus dedos pendem abrasadoras samambaias. Nem me assombram os bicos de seriemas, levitando pelas salas, sem os olhos, sem as penas, sem as vozes. Choro tudo, a resina, o carvão, os ossos à tona das cinzas. Choro também os homens, todas as vezes. beleza. Assim vai o meu ser cotidiano. E aí aparece o cerrado, né? Aparece É, muito, né, o cerrado sim, nesse sim. Uhum, uhum. E é Mas cotidiano. isso você ia mesmo que dizendo, acontece, né? Vem, os restos mortais vêm e sufocam, né? mas quando eu te interrompi um pouco antes, dizia que queria falar sobre a sua relação com o cotidiano, Uhum. com esse. Então, fale para nós sobre. Não vou fazer uma pergunta, mas aceitei muito feliz a sua sugestão dessa fala Sim. sobre o cotidiano. De... Aí, deixa eu só guardar aqui minha. Eu havia, assim, colocado nos roteiros, né? E Uhum. eu acho que no cotidiano eu até andei me referindo, né? Ah, assim, de uma forma razoável, tá? Mas assim, eu vou continuar na temática. Eu estava parada na questão do tempo, tá? E o tempo e o espaço, tá? Por exemplo, o espaço físico, né? Ele me intriga muito, né? Principalmente a questão dessas distâncias inimagináveis, né? Entre os corpos celestes, quando comparados aos espaços mais próximos, né? Aqui dos nossos patamares terrestres, os espaços urbanos, os domésticos, né? E agora o tempo, sim, o tempo ele é um estimulador assim de primeira mão dos meus movimentos na poesia, né?
Eu acho assim, todo ser vivo, ele é um refúgio provisório do tempo, né? E eu reflito assim com assombro os segundos, os minutos, as horas dentro do dia e assim sucessivamente. Eu vivo assim nessa inquietude dos bilhões de anos das estrelas, né? Da vida relâmpago de um mosquito, por exemplo, né? Se comparada à nossa, que é mais duradoura, né? E, ao mesmo tempo, a nossa muito fugaz, muito efêmera, né? Na perspectiva das galáxias, né? E é isso. Então, são essas, vamos dizer assim, esses temas, esses assuntos que fazem o comando, né? E eu parto para a escrita, que é o que me faz bem, me faz feliz, um bem-estar enorme, tá? Talvez, deixa eu ver aqui, Tem essa, uma. Posso pegar um gancho aí, Lucinda? Posso? sim, Posso pegar um gancho nessa? pegue. Porque eu percebi, não sei se as pessoas aqui perceberam, eu percebi uma questão nos seus poemas que muito interessante para mim, é que eles têm ou evidente ou não tão evidente uma narrativa. É, Você parece que você parte sempre de uma história concreta, cotidiana, posta em objetos e tal, mas é uma narrativa. Então, aí eu liguei isso com a sua forte relação com o tempo, porque a narrativa são os atos humanos, né, colocados no tempo. Então, eu não sei se você concorda com a minha hipótese, mas assim, eu acho que seus poemas têm uma forte âncora na questão narrativa, assim, na história, né? Assim, se a gente fosse assim numa história menor, né? O menor aqui não é de desimportante, assim, aqui não é a grande história, é a história pequena Uhum, nossa da sim, relação com as coisas, com as pessoas. Então tem sempre esse deslocamento, tem um tempo transcorrendo no poema que é equivalente ao de uma narrativa, né? sim, sim. E eu concordo muito com isso, Nuno, Uhum. e já percebi quando leio o que eu escrevo, vejo, né, e comparo a outros poetas, né? Então, é uma Uhum. forma, né? E eu gosto dessa forma de contar, né, também. Uhum. Mas eu tenho alguma coisa assim, às vezes, mais etérea, eu vou ler para vocês, e que não é tão narrativo assim, né? Mas eu gosto dessa forma, né? E É Essa, ótima, é, é maravilhosa. Eu acho assim. Cada um tem a sua forma, assim, eu é, achei, eu isso, gosto isso. quando eu encontro, porque não estou querendo colocar teoria aqui, não, de maneira alguma, mas assim, tem uma mistura, né, de gêneros aí, e que na sua concepção, na maneira como você concebe o poema, isso fica muito sutil e muito bonito, né? É Sim. isso. tem uma. Também agora eu vou dar meu pitaco aqui, Luciana. Tá, Mas o meu é sempre com poesia sua, tá? aham, tá. Essa questão do tempo, né? Até nos poemas mais longos, né? Tem um que eu gosto muito, que eu não sei se você selecionou, mas eu vou ler, tá? Sim, pode. É o tempo aqui. Uhum, Em nossa nudez, tá. desabotoamos nossos trajes incontáveis vezes, conforme a rapidez com que o tempo passou. Acumulamos tempo em nossa nudez. 1001 noites de sono já nos prepararam para a noite mais longa, aquela na qual não iremos nos revolver na cama até a alva. Olha o tempo ali, o tempo todo, né? Todo, Esse o tempo todo, né? acumulamos tempo em nossa nudez. Sim. Uhum. É muito bonito, muito bonito.
E aqui, porque vamos seguir, eu estou seguindo um pouco a ordem, tá? Então, vou ler mais um Vai, poema que vai tem a lá, vai lá, ver. Ah, olha, vai o lá. Nuno me fez, vamos dizer, comprovar uma, né, uma impressão, uma descoberta aqui nessa questão. O poema é do livro Sopa Escaldante, tá? Também lá das Sete Letras. Então, o título é Pequeno Ser Vivo. Deste vazio eu não morro. Eu, pequeno ser vivo, as vértebras doendo, olhando o firmamento. Começa neste instante a esboçar-se a noite. É raro que eu não dê atenção ao fato. É raro que eu não chore um pouco. É raro que eu não tenha um desejo. Diante do crepúsculo, num canto particular do mundo, reconheço que muitos e muitos já publicaram o assunto. E felizes foram, e felizes foram. Que modo simples e maior existiria para eu ser feliz como aqueles? Qual é? Ainda não sei. Então, vejam que a questão da narrativa, né? Está bem, bem evidente por aí. Pode mais um? Sim, pode O título fala, aproveita o embalo e fala três. um, um Homem Triste, é o título. Em local desprotegido, caiu a noite. Nuvens dilaceradas flutuavam distantes, como lenços perdidos. Um homem triste, olhando o teto de estrelas, pensou: sou pequeno, terrivelmente pequeno. E mais ainda, diminuiu em altura. Depois, por certo tempo, ele chorou. Não a quantidade necessária para cada amargura soterrada, porém o suficiente para alívio momentâneo. Quando voltou a olhar o céu, frangalhos de nuvens, estrelas, pensava um pouco melhor. Eu sinto outra coisa maior, maior do que qualquer constelação. O que eu sinto é enorme e se estende em todas as direções, mas o que é, eu não sei. Lindo. É um poema até inspirado assim numa pessoa que estava triste mesmo, gostava também de olhar o poente, né? E vamos aqui ao cotidiano, né? A exploração do cotidiano. É um poema que tem por título Dois Maços de Alface. Infinito é o tempo de que preciso para cada coisa que faço. São 10 horas da manhã. Lavo com fé religiosa 2 maços de alface. A dimensão da atividade é pequena, mas, enquanto desfaço os rosários de bactérias, dá tempo de pensar na vida, dá tempo de pensar na morte e ainda muito mais. Ai daqueles que não pensam na vida, ai daqueles que não pensam na morte, ai daqueles que não pensam em nada. Que lindo. Então, eu acho que para esse nosso sopa escaldante, né? Tá bem. Já nós chegamos lá, né, no passo do instante. Né? Calma lá, mas antes temos mais perguntas aqui. Uma coisa que eu, assim, eu não tive oportunidade, vou correr atrás dos seus livros anteriores. Sete Letras não é tão longe aqui de casa, Sim, vou lá, vou ver se eu consigo lá. Mas, assim, eu percebo que há permanências e mudanças na sequência de seus livros. Ou seja, há questões que são obsessões, né? Todos nós temos nossas sim, obsessões, sim. que são obsessões suas, e tem coisas que vão mudando. Uhum. O que
aí eu estou falando da sua temática, né? Mas de uma maneira um pouco diferente, talvez. O que você identifica, assim, o tempo, com certeza, o cotidiano, com certeza, os objetos, com certeza, e não sei o que mais, talvez você possa falar, são permanências. E o que você identifica como mudança do seu olhar de um livro para outro, assim? O que se transforma na sua forma de ver o mundo, se acrescenta? Nem sempre é uma transformação, é um aprofundamento, Sim, né? sim, Que é uma transformação no outro sentido, né? certo. Às vezes eu penso que eu não mudo muito, tá? Em Uhum. questão de temática, mas às vezes eu penso que sim. Bem, tudo muda, tá? Nós mudamos, aí está. Eu gosto lá do verso do Fernando Pessoa, né? O que a gente, tudo que vemos hoje não é o que será visto amanhã e assim por diante. Tá? Mas eu acho que talvez eu esteja me aproximando mais, vamos dizer assim, de narrar, não é bem narrar, de contar o íntimo, tá? Impressões mais lá do recôndito, tá? E não tanto voltada assim para as imagens, para os objetos, para as coisas, né? Coisas mais assim de reflexões, de sentimentos, tá? E o tempo ele continua muito presente. O próximo livro que eu estou escrevendo, tá? Vai ser, vamos dizer assim, ele vai girar em torno das coisas outonais, tá? Onde eu me aprofundo um pouco mais na velhice, né? E é isso, Nuna. Eu não sei se consigo, né, te satisfazer, né, mas naquilo que você queria, quer, deseja, né? Eu só Mas, queria fazer um reparo aí nessa história, porque quando a gente fala na velhice, é alguma coisa que virá um dia. Nós estamos numa outra forma de juventude agora, a caminho dos 120 anos, quando então, naquele momento, talvez um pouco antes, possamos ser aham, chamados de idosos, né? Mas assim, até lá, até uns 119 por aí, a gente vai estar assim naquela, é, né? Uma aham. juventude estendida, né? Centenários, nós queremos coisa centenária, né? Nada menos que isso, nada menos que isso. Mas fale três poemas aí pra gente. Vamos, né? Vamos aqui para esse, ó, Leito de Acaso, né? Que eu Hum, tiro de um verso do aqui, vamos lá. Algo assim como vivemos nossa dor por um leito de acaso. Já eu chego nele, é que eu coloquei no meio do livro, e tem o Carlos Drummond, gostei muito, tem Drummond no meu caminho, muito presente, né? Aí, no rapidão. Drummond, eu digo que ele é o grande pai, né? Ah, Incontornável. eu já lembrei, É o é grande Dormimos pai. Nossa Dor por um Ah, leito de acaso. E hum. é esse o. Mas eu vou ler o poema, se chama Copacabana, tá? Vai aí, ó, em homenagem ao Rio, né? Ó, pois é. Maravilhoso Rio de Janeiro. Né? Copacabana. Nem escrevo o nome deste dia preso ao meu destino. Tarde espaçosa para os olhos ao acaso. E quando assim não seja, posso estacioná-los em qualquer parte da cidade. Não há tarifas para isso. Querendo me ver, coisa de toda hora, olho através do teu mistério, Copacabana, febril, neste viver de tanta normalidade. Eterno avançar para o dia seguinte. Os espaços cada vez menores, a base de sucessivas e constantes construções de paciência. Edifícios altíssimos, altíssimos. As alegrias não se erguem tanto assim.
Lindo. Foi o meu, de um prédio lá de Copacabana, na casa de uma Perfeito. amiga, né? E As olhem só, alegrias não se erguem tanto assim. Que beleza. tem um aqui que chama Primeira Escrita, tá? Minha primeira escrita foi a lápis. As recordações estão frescas e ainda sinto o fino sem gosto do estilete de grafita. Do sol, a sombra da língua torcido, em lentas concentrações. O lápis era um pouco de silêncio ao sabor dos meus dedos. Era cheio de uma vontade própria, que era só minha. E suavemente passeávamos no horizonte da caligrafia. Tenho para mim que eu dava vida ao lápis, fosse na escola ou na lição de casa. Meu lápis, horizontal dentro do estojo. Dormi ali. É nele que ainda mora o meu traço, penoso esforço de em mil maneiras me escrever. Errar, apagar e novamente escrever, até me tornar simples no que vou dizer. Então, mas esse, vamos ver aqui, acho que esse nos devolve ao cotidiano, chama Matar Galinha. Aos domingos, na pálida flutuação matutina, era empreendimento comum matar galinha para o almoço. A tarefa, organizada ao pormenor, decorria na inevitável turbulência das aflitas asas. A ave em desvantagem cacarejava socorros, corria esbaforida a céu aberto, como todo ser vivo que sabe do que foge. Correr a céu aberto era distanciar-se da vida, cada vez mais. Então, é uma cena, essa questão de nós morávamos, a cidade era pequena, tínhamos um quintal grande, né? Tinha o galinheiro e as galinhas todas, né? E minha mãe fazia isso. Então, era, vamos dizer assim, um tempo de muita observação, de muito espanto, né? Vamos ver mais. Acho que eu vou Essa passar. cena, essa cena é da minha infância também. Cena de infância pura, né? Porque meu Ora, pai comprava galinhas vivas para matar em casa, né? Então eu aham, ajudava quando eu tinha 5, 6, 7 anos. Era horrível. Quer dizer, eu é bem- adorava, mas hoje eu acho aham, horrível. aham. Vamos dizer, era uma curiosidade, mas assim também havia um pouco de muito incômodo, né? De ver aquelas cenas todas. Eu tenho vários poemas assim com essa, Uhum, né? Tem esse tempo comum, tá? Então uhum. veja bem, tá? E o tempo comum eu abro. Aqui é sempre aquela coisa de valorização das miudezas, né? E de elevação, né? Elevação das coisas mínimas, tá? E eu já abro o livro dizendo assim, ó, não sei olhar apenas de passagem as coisas comuns. Às vezes eu nem digo para as pessoas assim desse entusiasmo, porque todo mundo fala, essa mulher está louca, essa menina, quando no tempo de menina, né? E então eu tenho aqui o primeiro poema, como são curtos, acho que dá para ler uns dois ou três, tá? E tempo comum em palavras. A noite é passada e o dia é chegado. Eis o tempo comum em palavras. Notícia bem-aventurada que recolho dos romanos, como se recolhem ovos nas fazendas. Eu ponho em todas as palavras
uma alegria serena, porque me fazem grandes coisas, porque delas e por elas e para elas também vivo, e sem cessar me maravilho. Agora vamos lá. Um aqui também que fala um pouco dos começos, né? E depois vai cair lá na questão da Gênese, né? Chama Talvez, tem por título Talvez Demore. Uma fórmula universal se expande, a da recordação. E eu me encolho, fato que não é muito simples, mas que alegria encolher-me até a infância. É um crescimento. Reencontro minha casa, revejo minha sala, reparo minha vida. São 5 horas da tarde e todos saíram. Não posso perder esse tempo comum. Bem calmamente, em malfeita cadeira, estou frente à mesa, que a renda familiar não permite mais fina. Não tiro os olhos do papel. Estou a ler e a escrever. Talvez demore 1 hora, talvez demore a vida inteira. Né? Uhum. Muito bom. Tenho aqui que pedaço do tempo. Olha aí o tempo. E por último, depois de todos, este momento, tão sem forma e tom, de passagem como o vento, que não vejo por dentro, que não vejo por fora. Este momento, tão alheio à vida e à morte, assemelha-se ao pólen, solto na floresta. Este momento, pedaço do tempo, profundamente escondido em todo lugar. Que trabalho! Não posso apanhá-lo com palavra alguma. Bonito. Esse Isso. livro, você tem um poema que bate muito com aquilo que eu estava falando, aquele comentário que eu fiz sobre sua poesia, que é o Libélulas Mortas, né? Onde você claramente diz: demora eternidades a contar o que vem dos céus. Né? Acho que ele está, se não me engano, esse eu só tenho em PDF, né? O arquivo não está aberto aqui, mas eu acho que é página 48, Ah, o de qual Libélulas livro? Mortas, desse aí, do tempo comum, Do tempo comum mesmo? Aham. do tempo comum, né? E É o colar? Não. Colar de pérolas? não, não, libélulas mortas, não é isso? Será que eu notei errado? Pérolas mortas, o tempo comum. Eu fiz umas anotações a lápis, O que, mas será que eu o me que você enganei? lembra dele? É. Eu anotei esses versos aqui. Demora eternidades a contar o que vem dos céus. Uhum. Deixa eu ver se eu vou abrir o arquivo digital aqui. Aí, enquanto você vai achando, eu vou ler um curtinho aqui. A menor coisa é a menor coisa que me apanha e faz mudar. Aquilo que o mundo mal chega a tomar conhecimento. E o fato de certas palavras trazerem em si abrigos. Uhum. Você pode repetir? Sim, esse mesmo? É, Não? Aham. ele passa A assim, menor mas coisa. ele. Aham. É a menor coisa que me apanha e faz mudar. Aquilo que o mundo mal chega a tomar conhecimento. E o fato de certas palavras trazerem em si abrigos. Bonito, olha. É o texto. Bem, Opa, achei. Na verdade, está na página 48.
Você está com Posso o ler? texto Do tempo. Ah, no tá, celular, porque. né? É. Ah, Posso Estava falar esse procurando. poema? Pode. claro, Posso claro. falar esse poema? Então, chama-se Libélulas Mortas. Cai a Ah, chuva. Uma imponderável parcela de chuva num ritmo constante de acumulação. Só a garoa se locomove, acima de cada casa, acima de cada árvore, acima de cada pedra. Chove. Ó libélulas mortas por toda parte. Passarinhos de seda. É pouco o que vi até agora. Demoro eternidades a contar o que vem dos céus. E pensar que todas as horas são minhas. E pensar que ainda não estou em cima da hora. graças a Deus. Muito bonito o poema. Muito bom, né? Aí nós vamos caminhando. Você é, está lendo aqui, né, Luno? Aqui, né? Estou aqui, A é gente isso. tem, que a gente não tem o livro, é. Tá, Esse não tem físico. tá. Eu também estou. Eu custei achar. Ainda, mas vou atrás. Tudo bem. Aí vejam, ó, esse livro, tá? Entre uma noite e outra, olha aí o tempo. Né? Eu fiz Tá todos bom. os livros, eu faço divisões, né? E nesse eu fiz uma divisão assim, ó, domingo com uma É, dúzia de poemas, na segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. Em cada um colocando uma epígrafe correspondente e daqueles poetas que eu admiro ou que possam assim informar alguma coisa, né, das minhas intenções, tá? E eu vou fazer o seguinte, são 60 poemas, muitos, mas eu escolhi aqui o Minha Janela, Excessivos e mais um aqui que chama Do Mesmo Parto. Tá? Pode ser? pode. Uhum, claro. Minha janela contempla do alto a paisagem. Conhece como a palma das mãos os telhados do bairro, a arquitetura verde dos quintais. Minha janela vê a chegada e a partida dos dias. Alonga-se ansiosa na vã penetração do céu sem fim. Tão intemperante ela é, ao abocanhar, poeira, papéis, folhas arrancadas pelos vendavais e muito mais. Minha janela, de onde está, não se move, mas de fome ela não morre. Agora, os excessivos de uma visita que eu fiz lá em Roma, na praça de São Marcos, né, eu tenho vários, porque achei tudo lá impressionante. A questão dos pombos, né, eles são meio que também um tipo de obsessão assim nas minhas escritas. Bem, excessivos. Neste meu reino de lembranças, a velha praça fervilha, de ponta a ponta, no chão e no ar. A população completa de pombos, os filhotes, os adultos, os grisalhos. São tantos que não sobra espaço. Batem asas para todos os lados, festivos, abusivos, excessivos, premendo-se no salão a céu aberto. Não guardo somente penas confusas, escuto os arrulhos mais perto do que os do coração. Os pés de Rubi fortemente agarrados aos meus modos de fugir dali. Que coisa! Até hoje tiro pombos dos meus ombros. Um Lindo. lugar que eu gostei Nossa. muito. Uhum. Aqui, essa do mesmo parto, então também eu tenho uma fixação com as estrelas. Então vejam, Qual a o que é página? que... Hã? Qual a página? A página é a 41, tá? Aqui no, né, entre uma noite e outra. É. O que é que se vê
no topo do caos. Estrelas, festivas, buliçosas, nenhuma se cansa primeiro. Estrelas, faiscantes, tiritantes, como se pode dizer diferente? Estrelas, tão semelhantes entre si, contornos alusivos ao tema dos espinhos. Estrelas, cada uma repetindo o que a outra tem. Filhas que do mesmo parto nasceram. Estrelas, estrelas, uma é amarela e a outra também. Aí, vamos ver essa do homem no parque, tá? Nenhum dia é seguro para quem dentro dele respire. Assim pensou o homem a caminhar pelo parque na estreiteza de um caminho conhecido. Uma tênue luz principiava a abrir-se na escuridão da aurora. O dia nem havia começado e seu coração se confrangia, desordenado. Tinha um caos interno, tremia de um pavor inconfessável. O homem é tão pequeno, ruminava, na turbação sem fim, e caminhava. Um réptil regional cruzou suas pisadas. As folhas estavam escuras e úmidas, e as pedras permaneciam no que já vinham fazendo. Havia no ar uma sombra, um desconforto que o abraçava, como um espesso papel de embrulho e pardo. Ainda que preferisse caminhar, tomou-se de ânimo e correu ao encontro do dia, enquanto as árvores corriam para trás. Muito bonitas essas imagens das árvores. Eu tinha lido já, né? Tinha marcado Essa aqui tudo, imagem? né? Nuno, estamos chegando A no. gente vai abrir no para perguntas, temos 10 minutos Gente, ainda. Vamos hein? lá. Eu falei aqui no começo. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pode fazer em voz. Ninguém quer Não sei se a Amanda, falar com a com a Tanucci. Lucinda? A Amanda está aqui maravilhada com os poemas, está adorando. Eu percebi que a Amanda ia gostar. Falei, Amanda Vital vai gostar. Falei alguma coisa aqui assim. Ó. Amanda. Onde está? Ah, aqui para cima. Ah, meu Deus, perdi o comentário que eu fiz. Tá aqui, tá. Ah, acho que a Amanda Vital se identifica muito com a perspectiva dos poemas de Lucinda. E não deu outra. Ela começou, ela disse, acertou na mosca. Fui atrás já dos livros dela. Que É bom. isso. A poesia de vocês conversa, né? É Sim. aqui. É, A Mara também mas, colocou algumas coisas, né? Achei lindo esse Domingo isso. Comum e Golpe Mortal, dois poemas sobre o domingo. Aham. É, é lindo. Eu queria até perguntar, esse livro seu, você falou que você dividiu em dias da Em semana, como é que é? semanas, é. É. Ah, Isso. então. Então, É que eu li a dois sobre primeira, domingo aqui. Ah, sim, a primeira é o domingo, né? Eu gosto muito do domingo. é porque eu li o segundo Domingo Comum, que eu achei lindo, Ah, e o sim. Golpe Mortal, que eu não sei se é desse mesmo livro. Eu O achei Golpe os dois. Mortal, ele ainda não foi publicado em livro. Ele está Ah, eu achei publicado demais. no rascunho. Era Ah, numa eu vi uma aqui no sessão que rascunho a mesmo. Mariane Anelli apresentava no rascunho há um tempo Hum, atrás, né? eu vi no rascunho mesmo. Ele eu vou incluir no novo livro, porque Hum. eu não gosto muito que fiquem soltos, assim, é bom, né, ficar no É, livro. e você vê, eu já achei ele aqui, tá? Gostei Tem demais. muita coisa de domingo, né? Eu E, também gosto muito de domingo, por isso que também acho que eu me identifiquei com esses poemas sobre domingo. Esse segundo domingo comum, achei lindíssimo. uhum. Só o título já é E, lindo, né? por Segundo exemplo, É, domingo na comum. Já, parte do já domingo, abre.
né? Hum? Tem um que diz assim, ó, tantas coisas desaparecem. Tantas coisas desaparecem, mais cedo ou mais tarde. Porém, não o domingo. Morre um, morrem vários, mas ele continua emergindo das rotinas protetoras. Ai, Então, tem muita Rotinas lindo, coisa. lindo. protetoras. E, Muito Eu bonito. fico assim, tem uma questão que é a seguinte, eu fico com muita raiva quando alguém pergunta a alguém, é, faz uma pergunta, mas essa sua escrita, de onde vêm suas influências? Como se aquilo que a pessoa escreve tivesse que vir necessariamente da leitura de outras pessoas. É claro que uhum, uma parte vem, né? Mas sim, eu perguntaria a você, sem essa perspectiva, eu não estou nessa leitura, nessa chave de leitura, eu sim, perguntaria de onde vêm essas imagens? Que essas suas imagens são tão bonitas e tão incomuns, assim. A gente não vê na poesia do presente uhum, essa busca e essa precisão nas imagens, sabe, esse corte cirúrgico que você faz, como as sim. árvores andando para trás, o pomar metástase e outras várias que você falou aqui. Mas não estou perguntando o que você leu para escrever isso, porque não é Você, isso. Assim, de que poço profundo seu interno vêm essas imagens? sim. Eu acho. Talvez isso surja assim, da minha própria contemplação das coisas e dessa busca de entendimento, né, das coisas. Eu sou bióloga, né? E as plantas, né, a flora e a fauna me encantam muito. E eu gosto, vamos dizer, de fugir do comum. Então, eu uso muitas metáforas, eu substituo as coisas. Por exemplo, tem um poema aí que eu li, Um Vento de Tendências Contraditórias, né? Então, esse Uhum. termo, tendências contraditórias, eu achei lindo as duas palavras, e eu encontrei onde? Num processo assim de um advogado, né? Então, ele colocou alguma coisa de tendência contraditória, que seria a opinião de um dos, né, que iriam fazer a audiência, enfim, né? Então, a palavra ficou em mim, né? Então, eu usei para, né, porque o vento tem tendências contraditórias, né? A ventania mesmo, né? É E assim, sabe? uma Então, eu sacada uso, vamos maravilhosa, né? dizer, Uhum. termos, palavras, coisas que as coisas não fazem, né? Tá? Porque as árvores não correm para trás, somos nós, né? E é mais ou menos isso, né? Agora, uma É coisa que eu bacana. penso assim sobre que você falou das influências, né? Uhum. É, até eu tenho uma notada aqui, assim, que tudo aquilo que nós fazemos provém assim de influxos, né? Das fluxos do mundo todo e da escrita também. Então, nós formamos uma Sim. teia, né? Uma teia assim, interessante de, de fatos, de coisas, né? Eu gosto, por exemplo, quando o Jorge Luiz Borges ele diz o seguinte: eu só escrevo o que está escrito. Né? Olha só. E a Cecília Meirelles também. Eu gosto quando ela fala: as palavras estão muito ditas e o mundo muito pensado. Então, talvez por isso eu procure assim, mudar. Né? E também que fique, vamos dizer, mais agradável, e que faça mais bem, ou que, vamos dizer, agrade mais, né? o íntimo. E assim,
Você falou de uma garimpagem que eu faço nos esconderijos, eu faço muito essa garimpagem íntima, né? E eu vou assim me impressionando, sempre me impressionei por muitas leituras, né, tanto na prosa como na poesia. Eu acho que a Cecília Meirelles é a minha fonte mais antiga de referências, né? Quando eu conheci a biografia dessa poeta, eu entendi melhor algumas coincidências, né, certas coincidências de sentimentos, né, da vida, do mundo. Ela, por exemplo, tem obsessão, né, pela efemeridade da vida, quer dizer, obsessão no sentido de falar, né, da vida efêmera. E esse é ponto marcante para mim, né, porque eu quero uma vida efêmera. Também, assim, gosto do Drummond, tá? E são vários autores. Fernando Pessoa é meu de cabeceira, né? O livro do Desassossego eu adoro, né? E Manuel de Barros também, ele faz uma revolução, né, com as palavras, né? Ele diz, eu não gosto da palavra acostumada, né? E, às vezes, até uma palavra acostumada, eu consigo dar um charme maior para ela num determinado poema, né? E é assim, mais ou menos, que nós vamos seguindo, né? Você não entrou ainda no seu livro Passo do Instante, né? Não, pois é, o Passo do Instante, que é o mais recente, né? Uhum. E assim, Onde está aquele poema Gênese? ele tem duas divisões, né? Uhum. Uma não, sobrevivências, né? Que eu Uhum. coloco uma epígrafe da Clarice Lispector. Ela põe lá, às Uhum. vezes escrever uma só linha basta para salvar o próprio coração. Então é isso que me acontece. Todo dia eu preciso escrever, nem que seja uma só linha, um só verso. E sobre assim, o ato de criar em si e os movimentos secretos que acompanham o ato da escrita, né? Tem mais poemas aqui também. Mas eu vou ler a Gênese, então, tá? Não só, leia mais, leia mais. Vamos lendo Não isso. só, é. Tomara que não se cansem, né? Não, que isso, estamos adorando, estamos aqui. O poema começa na escuridão. As estrelas tremem olhando para baixo. O coração diz: prossiga, vale a pena. O poema também começa no silêncio, feito animal em busca de alimento, mesmo que só com a ponta do focinho. Seria como contar ainda que o poema nasce num descampado, tão próprio para as idas e vindas, e vai às cegas, tateando. Removidos alguns casos, o poema se forma à custa de longo tirocínio, num clima de meias palavras e quartos de frases, que predominam nas horas difíceis das mais difíceis causas. O poema nasce, por outro lado, de movimentos vivos e manobras, como pássaros bicando cascas ou insetos em metamorfose. Raramente um poema corre conforme planejado. Às vezes, morre ainda embrião. Às vezes, hipertrofia, já de si abundante. Desenrolo até não poder mais, o princípio da poesia. Eu gostaria tanto de acertar, de não ir para a cama tão tarde. Então, Muito né? lindo, né? Muito bom. No fim, tem Maravilhoso. alguma coisa também de relato, né? Tem um aqui que eu gostaria de ler. Pode... Tem tempo ainda? Temos Temos. uns minutinhos. Hã? Temos mais Vamos, uns vamos ouvir minutos. mais dois ou três, mais dois ou Dois ou três. três, certo. É. O título dele é Quem Está Vivo?
e eu coloco assim um verso de Fernando Pessoa, lendo lá no livro do Desassossego. Ele diz assim: o que foi era nada, porque a porta se fechou logo. Os pratos lavados erguem a voz de água e louça. Então, isso daí foi um comando assim, maior. E saiu esse meu poema, Quem Está Vivo. Tão óbvio e incontestável é que neste instante assim me parece e concordo com o pregador. Só o morto não faz coisa nenhuma. Quem está vivo acorda muito cedo, alonga-se um pouco e estuda o ar ainda escuro. Mal o sol se expõe, começa o cotidiano. Quem está vivo dispara ao horizonte operário, ao passo que o outro, o morto, não vai para parte alguma. Só quem está vivo percebe que o amarelo da tarde tem potência estranha e que os sapatos usados são mais cômodos do que os novos. Só quem está vivo se desfaz do pó trazido pelo vento e sabe que há na casa um lugar para onde se atiram as coisas inúteis, as cascas, os cascos, as sobras. Quando morre o dia, quem está vivo e sabe que há de morrer, estende a mesa, janta e, premeditadamente, quando não quer ouvir a voz de água e louça, empilha os pratos na pia. Empilha os pratos no canto da pia. Só quem está vivo vagueia pelas horas e pode atravessar, sem dar um passo sequer, a paisagem que vem de dentro. Então, Essa quebra do Beleza de final, né? poema. Que beleza de Essa, poema. essa virada do final que uhum. inusitada, né? Que muito As lindo. coisas da morte estão muito presentes. Ela, embora seja algo assim que, vamos dizer, a gente recuse, mas a morte, eu acho que tem muita poesia, né? Na Com certeza. morte, na palavra e Que seria de na nós sem a intenção. morte, hein? Não teria poesia É, mesmo. Tudo que você escreveu sobre o tempo tem a ver com a morte, tudo, né? sim, sim. Uhum. A morte está em tudo. É uma beleza, realmente, como um Mas tema. você disse que queria falar mais um poema. Você tinha escolhido mais um ou dois, né? Você tinha Tá. separado mais um ou Vamos dois para lá. falar. Vamos. Tem, sim, tem. Aqui um curtinho que se chama Novo Retrato. Fotografam meu rosto onde o tempo vai passando. Ainda não está muito claro, mas não é o maior nem o menor acontecimento dos meus dias. Apenas um novo retrato. E nele, minha alegria prevenida. Talvez porque depois não sobrevenha outra maior. Então, Muito bom. aí, vamos ver qual que eu marquei aqui. Mais um. Hum. Aqui tem o dia, né? Nascido em todos os rostos, o dia sobe até o ápice, talvez até o Calvário, por um peso que carrega. No seu ponto mais alto, no seu vértice incendiado, faz a curva e desce, menos que vertiginoso. E enquanto desce, é como imprimir no muro. A tarde ainda não morreu, apenas pende para um lado com a luz às costas. A brisa e o sopro de palavras ganham distâncias indiscerníveis. Não há dia que não traga em si o favor de uma tarde, um céu bom de se olhar e a oscilação de uma folha afogada no ar. Lindo. E aí estamos. É isso aí.
Bom, Vou ler mais agora um chega aquele de momento. Ah, viagem. vamos mais um, oba, por favor. Mais um, É, né? o Isso. título é Florença, tá? Uhum. De uma viagem lá pela Itália. Quando chegamos a Florença, outubro coordenava o mundo, mas o outono foi o agente provocador. Aquelas folhas amarelas espalhadas pelas ruas pareciam o comboio de um invisível cadáver. Com sumo cuidado, era trasladado. À tarde, com um manto cinza chumbo, seguia gélida no dever de ir até o fim. A sombra do tempo descia pelas colinas e entrava a passos lentos naquele cortejo. Ademais dessas coisas anunciadas e a raiz do fato, o trânsito esteve interrompido. O morto foi levado segundo o seu mistério. É lindo também. Então, Essa confluência de imagens que você faz aqui. É muito bonito. Mas uhum, agora eu chegou aquele gosto de momento. fazer isso, viu? É, você faz o choque, né? A metáfora das folhas secas como Sim, uma espécie de féretro de um morto, né? Enfim, aham. O muito bom, muito bom. enterro do outono, E é uma das poucas cidades que eu conheço, fora do Brasil que eu conheço muito pouca coisa, mas tive a oportunidade, a felicidade de ir a Florença, realmente é maravilhosa, né? uhum, Enfim, reconheci a cidade aqui no seu poema. uhum. Bom, agora é chegado aquele momento, eu sou incumbido aqui de uma tarefa horrível, que é Ah, dizer que está acabando. Esse dizer que está acabando, assim, é chato para burro, porque a gente está com vontade de conversar mais, ouvir mais poemas e estendendo a prosa, né? Isso aqui acaba, eu gosto de trazer aqui uma espécie de sensação de que a gente está sentado numa mesa ou de casa ou de um bar, né, bebendo e sim, conversando assim numa circunstância íntima, amistosa, né, e que a gente fale coisas ao redor da poesia. E aí, pelo menos do meu ponto de vista, para o meu gosto, fica sempre muito bom e enfim, dá vontade de levar o papo. Mas nós temos os limites de horário, chegou, né? Então, eu isso. queria te agradecer, Lucinda, foi uma maravilha, assim, ouvir parte dos seus poemas que não conhecia, ouvir parte dos poemas que eu já conhecia, ouvir as suas relações com a poesia, com o tempo, com as coisas, com o cotidiano, né? Com a morte, enfim, saber de onde vem essas imagens bonitas, enfim, foi tudo muito bom para mim. Eu fiquei muito feliz com essa conversa. Espero Sim. que todo mundo esteja com a mesma sensação. E é isso. Muito obrigado, né, por Muito obrigada sua também, Nono. Foi assim, generosidade uma em estar aqui com a experiência gente. muito grata, tá? Uhum, E principalmente porque eu escrevo aqui em Mato Grosso, tá? uhum, Nós não temos uma circulação assim boa de livros, né? É difícil a comercialização por aqui, né? E assim, eu tenho uns cinco já estão fora estão esgotados. Então, isso é uhum. muito bom, porque dá né, faz uma mostra, até que eu possa fazer uma antologia, né? Aí, Eu vai acho ser que a sua prioridade poesia já merece bem-vinda. uma poesia até agora, uma obra reunida, É né? uma Assim, reunir, né? Reunir o é, trabalho. Também acho que acho. merece, acho que Finda, é um com bom. certeza, com certeza. Né? E a gente, assim, agora falando um pouco da nossa proposta, isso que você falou, Lucinda, tem a ver com a proposta do concerto, que é essa ideia Prazer, né? de fazer um passeio por vozes Sim, das mais consagradas a poetas jovens, muito jovens, mas com uma produção consistente,
e que não se fixe nem em questões regionais, ou seja, que percorra o Brasil, e que também não se fixe em limites estéticos estreitos, que abranja estéticas que sejam muito diversas entre si também. A gente Sim, procura, desse modo, a gente tem procurado aqui ao longo de 2020 para cá, né, Suzana? É. Foi 20, né? Isso, formar um painel, assim, um grande painel com um concerto de poesia, que já existia antes, já fazia esse grande painel, mas era físico, né? Mas agora Nós a nos internet, limitávamos aos poetas presentes no Rio, os poetas no Rio, cariocas, né? bom, é, é então abriu maravilhoso essa esse grande. concerto, porque, né, Aham, oferece uma oportunidade, né, muito, é. É. muito interessante, muito E isso preciosa. fica na internet, né? O concerto fica tanto na página Sim, do sim, Instituto quanto na página da revista Malar Margens e fica lá como material e as pessoas vão assistindo. Existe uma frequência de pessoas que vão assistindo os concertos e entrando em contato com a sim. produção das pessoas tempo afora, né? Tempo Isso afora, aí. é isso. É, São as vantagens da internet, né? é. É, Muito obrigada, viu, a todos, né? Um agradecimento obrigado a enorme você. a todos que estão assistindo, né? Os telespectadores aí, né? E Nuno, Suzana, Uhum. Camila e os demais, né? Que estão nessa reunião, tá? Lucinda, a gente que agradece muito a tua presença aqui, com a tua poesia tão bonita, densa, ao mesmo tempo Obrigada. simples, né? Tem uma escorreita, tem uma simplicidade, né? E que não tira a densidade do poema, né? É uma beleza. E, Isso enfim, por si só é obrigada. uma dificuldade. Isso que você Hã? falou é uma coisa de. Isso que É? você falou, É? e essa que você falou, é uma dificuldade. É, Você sim, fazer um poema profundo, mas que ao mesmo tempo ele seja simples. Ele não crie assim barreiras a quem lê sim, para perceber aquela profundidade. Isso é É isso uma aí. arte, E eu né, queria também, finíssima. viu, anunciar nosso próximo concerto de poesia, que vai ser a poesia do Piauí, tá? ótimo. Olha só. É o Cinéas Santos, que é um poeta do Piauí. Ele é poeta, ele é contista, um homem que trabalha muito pela cultura do Piauí. E vocês vão conhecer, né? E, enfim, na próxima, dia 27 de fevereiro, tá? Então, vocês estão Ótimo. convidados aqui a conhecer. Vamos fazer hoje quer dizer, esse ano, nós radicalizamos, né? Estamos indo para fora, Sim, isso é né? Porque muito ficamos bom. sempre no Rio. O Piauí Mais o também. Brasil, né? Tornar o Brasil mais visível, né? É, Poesia Não, brasileira. e o Piauí também, assim como Mato sim, Grosso, o poetas. Piauí é um estado muito interessante né, assim, muito diverso, com uma diversidade humana e geográfica, assim, né, de paisagem muito grande, É, e com é, poetas maravilhosos também. Tem poetas no Piauí, assim, dos mais jovens aos mais consagrados, que são, né, Muito temos bom. que trazê-los, É, isso e aí. assim faremos. E terminamos com o poema da Lucinda. Edifico em amor. Há tanto para se fazer. Quando é preciso, conforme a justa operação de cada parte, edifico em amor, do que me resulta a salvação. É isso. é isso. Muito bom. Obrigada. É Um isso aí. abraço a todos. Um beijo, Obrigado, querida. Lucinda. Beijo para todo Obrigado mundo. por Bom fim de todo mundo. É isso aí. semana. Bom fim de semana. Entraremos, Wanda, a Cíntia, entraremos. que deve ser a filha ou a neta, a filha, né? Cíntia Nogueira Ah, Pasqualini? a Cíntia, que amor, tá por aí, muito bem. Olha, prestigiando a tia, ela mora lá em Curitiba. Aham. Ai, que bom, Beleza, né? que Deve ter bom. mais gente
por aí, né? Mas que bom, que bom. Todos Maravilha. me prestigiando, generosos, né? E Diz para é eles, uma honra ter todos vai para vocês o aí. YouTube, viu, Lucinda? Vai para o YouTube em 15 dias, não sei quanto tempo, né? Ótimo. No Camila, máximo, no mas, máximo. né? No máximo 15 dias está no YouTube, tá? Para o pessoal ver também, É, para todo mundo. Tá? Aí podemos divulgar, espalhar os Ok. vídeos por aí e Isso, tal. É sempre muito bom. isso bom. aí. Gente, beijo Beijo grande, grande, Mara, tá? Amanda, Alegria Beijo, estar aqui. beijo, Camila, Beth. Obrigado a Ju, todo mundo. Obrigada. Obrigada. É bom Kátia. Obrigada a ver esses rostos vocês. sorrindo. É bom ver esses rostos todos sorrindo aqui na tela. Enfim, essa marca humana, né, da nossa passagem. Muito bom. Isso Beijo para aí. todo mundo. Beijo para Tchau, todos. tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.